quando eu tinha 18 anos de idade e eu fiz uma viagem longe da minha cidade para ir numa cidade chamada Oklahoma City. Aí eu cheguei nessa cidade chamada Oklahoma City e comecei a fazer faculdade, porque eu senti que no meu coração Deus tinha me chamado para ser missionário no Brasil. Aí comecei a fazer faculdade aí e tinha um amigo meu que eu conheci lá na faculdade e que é o irmão do pastor Rick. O pastor Rick também naquele mesmo tempo estava estudando em outro seminário, em outra cidade, na mesma cidade, mas outro seminário. E aí, por causa desse amigo meu conhecido, ele me apresentou para o pastor Rick. Conheci o pastor Rick com 18 anos de idade. Aí, agora tem 21 anos depois, nós estamos aqui no Brasil, amém? E graças a Deus, alguns anos atrás, deu a oportunidade para a minha família apresentar nosso ministério na igreja dele, em Oklahoma City. E graças a Deus, agora tem alguns anos que essa igreja e esses pastores estão apoiando esse trabalho aqui em Ji-Paraná, amém? Então, nós queremos agradecer o Senhor por isso, mas também, ano passado, ou 2 anos atrás, quando eu estava nos Estados Unidos, a gente passou por uma conferência da igreja dele. E aí foi uma igreja, foi um culto e uma conferência muito, muito bom mesmo. Abençoou meu coração. Realmente foi uma grande bênção para mim e minha família. E aí, ano passado, ele me ligou e falou: pastor, eu estou querendo viajar para o Brasil e também eu estou querendo ajudar os pastores que estão no Brasil. E eu falei: tá bom, então eu vou tentar chamar alguns amigos nossos, outros pastores do estado, vamos convidar ele para um dia de conferência. E agora nós estamos aqui hoje à noite, amém? Então, graças a Deus por isso. Fora disso, também, ele é um grande amigo meu e ele já tem ajudado muito nossa família nessa área de aconselhamento. Tem muito sabedoria bíblico, então graças a Deus por isso. Então, com grande prazer, hoje à noite, gostaria de convidar o pastor Rick para chegar a pregar para nós e também o pastor Jeremias para fazer a tradução. It's a blessing to see you this evening. É uma bênção te ver hoje à noite. We are thrilled to be here to represent the Lord tonight. Estamos felizes de estar aqui representando o Senhor nesta noite. We have already been in Tapua and done one conference this last week. Já fomos para Itapuã, uma conferência essa semana. It went fairly well. One of our attendees there has come here. E foi razoavelmente bem, tem alguém de lá que veio para cá. Either he really enjoyed it and wanted to come experience it again. Ou ele gostou e quis vir participar mais uma vez. Or he thought surely it can't be that bad twice. Ou ele pensou 2 vezes, tão ruim assim, não tem como, né? Number one, praise the Lord. We will be in Psalm 55 tonight. You can find your place there. Estaremos em Salmos 55 hoje à noite, pode achar em os teus lugares. And let me give you, as you're finding your place, just a concept of what we'll be doing tonight and tomorrow. Enquanto vocês estão achando os seus lugares, vou te dar um resumo do que nós vamos ver hoje e amanhã. I began pastoring in 1994. Eu comecei no pastoreado em 1994. And 11 years ago, the Lord used us to produce a curriculum for addiction counseling. E 11 anos atrás, Deus nos permitiu desenvolver um currículo para aconselhamento de vícios. Over the last 25 years of ministry, we've been blessed to be able to do quite a bit of study in the area of counseling, biblical counseling. Nos últimos 25 anos de ministério, nós temos tratado bastante sobre esse assunto de aconselhamento bíblico. And God has very much blessed the addiction work that we have done.
Deus tem abençoado esse trabalho com pessoas que estão viciadas. Currently, the material that we produced is used all over the world, O material que nós usamos é usado ao redor do mundo todo. and I am very grateful to Brother Rogers for working on translation here into Portuguese. E eu agradeço ao pastor Sami pela tradução que ele está fazendo para o português. I know the amount of labor it takes to write material, Eu sei que é muito trabalho para escrever o material, and I'm certain that there's no less labor involved in trying to translate material. e tenho certeza que não tem menos trabalho, né, em traduzir o material. And so I'm greatly appreciative. Então agradeço muito a ele. I'm going to attempt to give you an overview. Eu vou tentar passar para vocês um resumo, So you have a good comprehension of a big topic. para que vocês podem entender completamente um assunto que é bem maior. For comparison purposes, Para comparação, what we're going to begin studying tonight, o que nós vamos estudar hoje à noite 2 sessions tomorrow morning, e em 2 períodos amanhã de manhã, and 2 other, total of 3, 4, 5, 6, total of 6 sessions. e no total 6 vezes nós estaremos falando. It actually takes me about 20 hours to teach at home. Normalmente demora 20 horas lá em casa para ensinar. So there's no way for me to be completely exhaustive, Então não posso falar tudo, and at home I don't have to use an interrupter. e em casa não tem que usar um interruptor, So it does go faster. então é mais rápido. But we're going to do our best to help everyone to have a good understanding of how to help those who are addicted. Então eu vou tentar fazer o meu melhor para ajudar vocês a ajudarem pessoas que estão viciadas. One of the first things that you'll find about the addicted Uma das primeiras coisas que você vai encontrar sobre pessoas viciadas is that they carry a lot of pain, é que eles carregam muita dor. emotional conflict within their heart, Dores emocionais, conflitos no coração. and many times they have experienced great trauma in their life. Muitas vezes eles experienciaram uma trauma em suas vidas. It's easy to be judgmental É fácil nós julgarmos when you don't know what someone has endured. quando não sabemos o que as pessoas passaram. It's easy to condemn those who you've never walked in their shoes. É fácil a gente condenar aqueles nos quais passos nós nunca andamos. And we know this truth, Nós sabemos esta verdade, that Jesus Christ can set men free. que Jesus Cristo pode libertar os homens. But many men are in bondage. Mas muitas pessoas estão escravizadas Yes, to addictions, para os vícios, but more specifically to the emotional conflicts and troubles they've experienced. mas especificamente para os conflitos e as traumas emocionais que eles sentiram. This afternoon we went to a rental car facility or place. Hoje à tarde nós somos num lugar que aluga carros. And as we were getting a rental car, E enquanto estávamos alugando um carro, Brother Rogers told the lady there o pastor Sam falou para a moça ali that tonight we would be addressing the topic of emotional pain. que hoje à noite nós estaríamos falando sobre a dor emocional. And she immediately looked up at him E ela olhou para ele and she said, so many people are carrying emotional pain. e disse que muitas pessoas estão carregando essa dor emocional. And you may be here tonight and be struggling with emotional pain. Você pode estar aqui nesta noite, ter essa dor na sua vida. Or you may know someone who is struggling with emotional pain in their life. Ou talvez você conhece alguém que está lutando com uma dor emocional na sua vida. And I hope that by the end of this evening you will have an answer for that. Espero que até o fim desta noite você terá uma resposta para essas perguntas. In Psalm 55, David addresses this very topic. Em Salmo 55, Davi, ele trata desse assunto. He says in verse number 12 through verse number 13, please read. Ele diz no versículo 12 e 13 de Salmo 55, pois não era um inimigo que me afrontava,
então eu o teria suportado. Nem era o que me odiava que se engrandecia contra mim, porque dele me teria escondido. Mas eras tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. This is a profound problem that people face. Esse é um problema profundo, esse que enfrentamos. The conflict that they have with others. O conflito que tem com outra pessoa. David talks about what it produces in the heart in verse 3 through verse number 5. Davi fala sobre o que produz no coração, do versículo 3 ao versículo 5. Vamos ler. Pelo clamor do inimigo e por causa da opressão do ímpio, pois lançam sobre mim a iniquidade e com furor me odeiam. O meu coração está dolorido dentro de mim, e terrores da morte caíram sobre mim. Temor e tremor vieram sobre mim, e o horror me cobriu. The problem of emotional pain is something that David was very familiar with. O problema dessa dor emocional é uma coisa que Davi já havia lidado. He also speaks of it in Psalm 25, verse 16 to verse 18. Ele também fala sobre isso em Salmo 25. Salmo 25, verses 16 to 18. Salmo 25, 16 a 18, diz assim: Olha para mim e tem piedade de mim, porque estou solitário e aflito. As ânsias do meu coração se têm multiplicado. Tira-me dos meus apertos. Olha para a minha aflição e para a minha dor e perdoa todos os meus pecados. David was very familiar with pain in his heart. Davi ele conhecia bem essa dor no seu coração. One of the things that I find very frequently when dealing with those struggling with addiction Uma coisa que nós encontramos frequentemente tratando com pessoas viciadas is that they are filled with pain. é que eles estão cheios de dor. A pain that they don't know how to deal with. Uma dor que eles não sabem como tratar dessa dor. Pain they don't know how to express. Dor que não sabem explicar. And pain that is destroying their lives. E dor que está destruindo as suas vidas. David speaks of this more than just in these two passages. Davi fala sobre isso em outras passagens também, não só essas duas. We're having a technical difficulty. Tem um problema técnico aqui. Brother Gossmeyer makes the best easel of anyone I know. Esse aqui é o melhor tripé que nós temos. Amen. The scriptures we read just a moment ago, verse number 12 and 13, speak of what? Os versículos que nós lemos, versículo 12 e 13, Speak of the source of this pain. falam da fonte desta dor. It says in verse number 13 that this pain did not come from an enemy. Diz no versículo 13 12 que essa dor não vem de um inimigo. We expect our enemies to cause problems for us. Nós esperamos que os nossos inimigos nos causam problemas. We expect our enemies to do evil against us. A gente espera os inimigos fazerem o mal para nós. But verse 13 says that it wasn't an enemy, it was a friend. Mas versículo 13 diz que não era um inimigo, era um amigo. It was an authority. Era uma autoridade. It was someone that he knew very well. Era alguém que ele conhecia bem. And this is where emotional pain comes from. E é essa fonte da dor emocional. When someone that you feel you should be able to trust Quando alguém que você acha que deve poder confiar, violates that trust. trai essa confiança. When an authority that should protect you Quando uma autoridade que deveria te proteger, hurts you instead. acaba te machucando. Some of the things that this produces, that produce emotional pain. Algumas coisas que causam essa dor emocional. The word for abuse. Abuso. Abuse comes in many different forms.
Abuso vem em muitas formas diferentes. Abuse can be from a verbal abuse, Pode ser um abuso verbal, telling someone they're worthless, falar para alguém que eles não prestam, useless, são inúteis, stupid, são burros, calling names or putting them down. xingando ou falando mal deles. And over time, if we are told how worthless we are, E através do tempo, se pessoas nos tratam assim, falando we begin to believe that. da nossa maldade, nós acabamos acreditando. Abuse can be physical. O abuso pode ser físico também. Unfortunately, there are many children who have been physically abused. Infelizmente, muitas crianças foram abusadas fisicamente. I'm not speaking of proper biblical discipline. Não estou falando sobre o tratamento, disciplina bíblica agora, But rather in anger, striking them, mas uma ira batendo neles, or beating them with objects. ou com objeto usando contra eles. Abuse can be sexual. Abuso pode ser sexual também. There are so many people who have suffered sexual molestation. Muitas pessoas sofreram essa dor também sexual, esse abuso. More than half of the women that we counsel in the States Mais da metade das mulheres que nós aconselhamos nos Estados Unidos have been molested. foram maltratadas nesse modo. And this is by fathers and brothers and grandfathers and uncles. Foram molestados por pais, irmãos, tios, pessoas assim. This is a very serious problem. É uma coisa muito séria. And because of this abuse, they carry pain in their heart. E devido a esse abuso, eles têm uma dor no coração. Not only abuse, but also betrayal will cause emotional pain. Não somente o abuso, mas a traição. Betrayal is when someone who, as I said, should protect you, A traição é quando alguém que deveria te proteger does not protect you. não te protege. When an authority overlooks your protection. Quando uma autoridade passa por cima e não vê a proteção, não te vê a proteção que você deveria ter. Many times it is easier for someone who has been molested Muitas vezes é mais fácil alguém que foi molestado to forgive their abuser de perdoar aquele que abusou than to forgive the parent who allowed it do que perdoar os seus próprios pais que permitiram aquilo, or did not believe them. ou que não acreditaram quando eles denunciaram. And it creates much pain in their heart because of the betrayal of their trust. E isso cria mais dor no coração, porque é uma traição. A third source of emotional pain is conflict. A fonte, da dor emocional, é o conflito. Conflict often between our authorities. Conflito de autoridades. Sometime back, several years ago, Alguns anos atrás, we had a young lady who wrote our bus ministry. tinha uma moça que vinha de ônibus para a igreja. She always wore long sleeves. Ela sempre usava mangas compridas. And one day she was in the restrooms washing her hands. Um dia ela estava no banheiro lavando as suas mãos She pulled her sleeves up, e ela puxou a manga. and my daughter was in the same restroom. A minha filha estava ali no banheiro com ela She saw scars all over her arms. e ela viu as cicatrizes, tudo no braço dela. And as we began to talk to the young lady, Nós começamos a conversar com ela. she had scars not only on her arms, but all over her whole body. Percebemos que ela não só tinha cicatrizes nos seus braços, mas no corpo inteiro. And she expressed to us that she would cut herself with razor blades. E ela falou pra gente que ela se cortava This com is, facas. this is actually very, very common. E isso é muito comum. Currently, there are missionaries in England dealing with this Tem missionários lá na Inglaterra que estão tratando de assuntos assim, that I've been sharing information with. que eu estou compartilhando. Missionaries in Italy
amigos na Itália, missionários na Itália. And as I talk to pastors across the United States, it's also very common everywhere we see it. E eu tenho falado com pastores nos Estados Unidos e é muito comum esse tipo de coisa estar acontecendo. And often a common denominator or link in this E muitas vezes uma raiz em comum aqui is exactly what that young lady expressed. é exatamente o que essa moça And falou. she said that her parents would fight all the time. Ela falou que os pais dela sempre brigavam. And her parents would try to get her to take sides in the fight. E os pais dela tentavam fazer ela escolher um lado And she de um had dos so much pais. frustration and pain inside. E ela estava frustrada e tinha dor por dentro. She didn't know how to express it. Ela não sabia expressar. And she thought if she could just feel pain outside of her body, E ela achava que se ela pudesse sentir a dor por fora no seu corpo, that maybe it would release the pain inside of her heart. que talvez a dor por dentro no coração não seria tão grande. This is almost epidemic in our world E isso acontece em todo lugar no mundo, because of conflict between authorities. devido aos conflitos de autoridade. The fourth source of emotional pain A quarta fonte aqui de dor emocional is death. é a morte. Death is something that affects every person. Morte é algo que afeta todas as pessoas. You will never escape this world without experiencing the death of a loved one. Você nunca vai escapar desse mundo sem experienciar a morte de um amado. And most people have no idea how to deal with the issue of death. A maior parte das pessoas não sabem como lidar com esse problema de morte, Especially in heavily Catholic countries, especialmente em países que são muito católicos. because a wrong philosophy has been taught culturally. Uma filosofia errônea tem sido ensinado na cultura. The Bible gives us 3 examples of how to deal with death. A Bíblia nos dá 3 exemplos de como nos tratar dessa morte. We see the example of Abraham. Vemos o exemplo de Abraão. When Sarah died, Quando a sua esposa Sara morreu, Abraham sat and wept and mourned for her. Abraão, ele sentou, ele chorou por ela, But then he stood up from her mas depois ele ficou de pé and he buried her, the Bible says, out of his sight. e ele enterrou ela fora de vista, a Bíblia diz. Abraham was able to move on with his life, Abraão pôde continuar com a sua vida and he was called the friend of God. e ele foi chamado amigo de Deus. That was his identity. Isso foi a sua identidade. His identity was the friend of God as opposed, not the husband of Sarah. A sua identidade foi como amigo de Deus e não como o marido de Sara. But his son Isaac did not deal with Sarah's death in the same way. Mas o seu filho Isaac não lidou do mesmo modo com a morte de sua mãe. There's only one verse in the Bible about Isaac dealing with Sarah's death. Só tem um versículo na Bíblia que trata desse assunto da morte de Sara e Isaac. It says that when Isaac took Rebekah to be his wife, Quando Isaac levou Rebeca para ser a sua esposa, he took her into the tent of his mother Sarah, ele levou ela para dentro da tenda da sua mãe Sara, and then he was comforted after the death of his mother. e ali ele foi confortado depois da morte da sua mãe. It was by transferring his identity Foi transferir a sua identidade from the son of Sarah do filho de Sara to the husband of Rebekah para marido de Rebeca, that Isaac found comfort. que Isaac achou então ali um consolo. And there are many people that try to deal with death in this way. Tem muitas pessoas que tentam lidar com a morte dessa maneira. Every grief crisis Todo problema sério, at its core is an identity crisis. na raiz você vai ver que é um problema de identidade. A person trying to determine who am I now that this loved one has died. Pessoas estão tentando determinar quem sou eu depois que essa pessoa morreu. Abraham determined he was the friend of God, Abraão determinou que ele era o amigo de Deus, but Isaac did not make that same decision. mas Isaac não fez essa mesma decisão. And Isaac's bad example O mau exemplo de Isaac caused a worse problem for his son. causou um problema maior ainda para os seus próprios filhos. When Jacob's wife Rachel died, Quando a esposa de Jacó, Raquel, quando ela morreu, Jacob built a monument to her in the middle of the road.
Jacó construiu ali um monumento no meio da rua para ela. That monument is still there today. E ali aquele monumento ainda está lá até hoje. It's the second holiest site in Judaism. É o segundo maior local no judaísmo. To this very day, the Jews go to that site and weep and cry because of the death of Rachel. Até os dias de hoje, os judeus vão àquele lugar que eles chamam de santo para chorar sobre a vida de Raquel. And this is actually what most religions do. E isso é o que a maior parte das religiões fazem. Catholicism memorializes death. O catolicismo eleva muito a morte. To them, Jesus is still on the cross. Para eles, Jesus ainda está lá na cruz. To us, he is a risen Savior. Para nós, ele está ressurreto. But to them, he's perpetually dying. Mas para eles, ele está continuamente morrendo. Because of this, it teaches cultures wrongly. Por causa disso, temos um erro na cultura. It teaches people in a culture to hold on to the dead. Isso ensina as pessoas numa cultura para segurarem os seus mortos. But Jesus said, God is not the God of the dead. Mas Jesus disse que Deus não é o Deus dos mortos, He is the God of the living. mas Ele é o Deus dos vivos. And if we're going to properly deal with death, Se nós vamos lidar com a morte, we have to do it the way Abraham did. nós temos que fazer do mesmo modo que Abraão fez. Death actually represents, in our experience, A morte representa, pelo menos na nossa experiência, about 40% of addiction problems. quase 40% dos problemas de vício. It's a very serious problem. É uma coisa muito séria. We deal with this extensively with those that come into our addictions program. Nós lidamos extensivamente com esse problema com pessoas que vêm tratar do nosso aconselhamento. There's obviously a lot more that can be said about that, but we don't have the Tem time. muito mais que nós podemos falar sobre isso, mas não temos tempo agora. These things create an inflow of pain in our life. Essas coisas são uma fonte e trazem dor à nossa vida. And the problem with this is E o problema é that people don't know how to deal with these traumas that they experience. as pessoas não sabem lidar com esse trauma que estão sentindo. And so they decide not to deal with it. Então decidem que não vão resolver esse problema. They decide to try and ignore it. Eles vão colocar de lado, fazer de conta que não está ali. But they don't know how to put it out of their mind. Mas eles não sabem como afastar da sua mente. And David experienced this same conflict. Davi teve esse mesmo problema. David didn't know how to deal with the emotional pain in his own life. Ele não sabia lidar com a dor emocional na sua própria vida. David had been betrayed by his king. Davi foi traído pelo seu próprio rei. David had been abused by his king trying to kill him. Davi foi abusado pelo rei, tentando matar. David had seen conflict between Saul and Jonathan, his friend. Davi viu um conflito entre Saul e o seu amigo Jonatas. And David had experienced a significant amount of death in his life. Davi também viu muita morte em sua vida. And David said how he felt, how he wanted to deal with this. Davi diz que do modo que ele queria tratar disso, In verse number 6 through 8. no versículo 6 a 8 de Salmo 55. Assim eu disse: ó, quem me dera as asas como de pomba, então voaria e estaria em descanso. Eis que fugiria para longe e pernoitaria no deserto. Apressar-me-ia a escapar da fúria do vento e da tempestade. David said he wanted to escape from the pain. Davi falou que ele queria escapar da dor. He wanted to have wings so he could fly away. Ele queria ter asas para voar. He wanted to wander off where no one could find Ele him. queria sair onde ninguém podia o achar. But he had no way to do this. Mas ele não tinha como fazer isso. And this is actually what most people experience. E isso é exatamente o que a maior parte das pessoas passam. They don't know how to deal with these traumas. Não sabem lidar com as traumas. It has created a reservoir of pain in their life. Está criando um tanque de dor emocional em suas vidas. And instead of dealing with this, they just
try to escape through substance abuse. E sem tratar do problema, eles simplesmente tentam escapar através de vícios. They try and escape with alcohol, Eles tentam escapar com o álcool, with drugs, com as drogas, with sexual perversion, com as perversões sexuais. with anything that they can do to divert their mind. E qualquer coisa que eles podem fazer para virar a sua mente para prestar atenção em outra coisa. And by doing this, they're building a dam that holds all of this emotional pain into their life. Fazendo isso, eles estão criando uma barragem que segura essa dor emocional dentro de suas vidas. If a person has an emotional trauma, Se a pessoa tem uma trauma emocional and to deal with that trauma, e para tratar desse problema, they crawl into a bottle of alcohol, eles entram na bebida alcoólica and they get drunk for a while. e ficam bêbados por um tempo. When they wake up from that drunkenness, Quando eles acordam de estar bêbados, the pain is still there, a dor ainda está ali. and now they've lost all their money, E agora eles perderam todo o seu dinheiro. they've lost their job, Eles perderam seu emprego, they've lost their family, perderam suas famílias. and it just builds pain deeper and deeper in their life. E isso só aumenta e aumenta a dor na sua vida. And so escape is a bad way to try and deal with our emotional trauma. O escape não é uma boa maneira de tratar da trauma que nós temos em But nossas David vidas. does give us an answer in this psalm. Mas Davi nos dá uma solução aqui nesse salmo. In verse 16, 17, 18, and then 22. No versículo 16 a 18, também o versículo 22, ele diz assim: Eu, porém, invocarei a Deus e o Senhor me salvará. De tarde, de manhã e ao meio-dia orarei e clamarei, e Ele ouvirá a minha voz. Livrou em paz a minha alma da peleja que havia contra mim, pois havia muitos comigo. Versículo 22, lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te susterá. Não permitirá jamais que o justo seja abalado. David said that instead of trying to escape his problems, Davi diz que em vez de tentar escapar os seus problemas, he would use an outlet of prayer. ele usaria uma saída de oração. He would take his problems to God, Ele levaria os seus problemas a Deus. and he would pour his trouble out to God. E ele derramaria os seus problemas perante Deus. Let me say just a couple of things about this. Deixa eu dizer algumas coisas sobre isso. All right. First of all, Primeiramente, Satan knows how effective this is. Satanás sabe o efeito. And so he is trying to copy this. E ele tem tentado copiar esse modelo He aqui. tried to emulate or copy this by religion. Ele tentou copiar isso por meio de religião. And he said to people, instead of going to God and pouring out your problems to him, E ele disse às pessoas, em vez de você ir a Deus e derramar os seus problemas perante Deus, go to a priest and tell him your troubles. vá para o padre e fala para ele os teus problemas. And the priest will tell you your sins are forgiven E o padre vai te falar, os teus pecados estão perdoados. and you will feel better. E você vai sentir melhor. And they will feel better for a time. E por um período de tempo eles vão sentir melhor. But it does not truly resolve the conflict in the heart. Mas isso não é uma solução para o conflito no coração. Satan knew that many people would not accept religion, Satanás sabia que muitos não aceitariam a religião. so he created another substitute Então ele criou outro substituto, called a psychiatrist. chamado um psiquiatra. And he said, go to the psychiatrist and tell him all your emotional pain. Ele disse, vai ao psiquiatra e conta a ele toda a sua dor emocional. And he'll tell you that it's not your fault. E ele vai falar para você que não é a tua culpa. And you'll feel some better. E você vai sentir melhor. You will feel some better by telling people, Você vai sentir melhor falando para as pessoas. but it will not resolve the conflict Mas in your heart. não vai resolver o conflito no seu coração. You feel some better because there is a cleansing aspect to communication. Você se sente melhor porque há uma purificação, um sentido de limpeza enquanto você está falando para as outras pessoas. The Bible tells us that through prayer, God cleanses us. A Bíblia fala que através da oração Deus nos limpa. There is nothing in
this world that makes you feel cleaner Não tem nada nesse mundo que te ajuda a sentir mais limpo than going to God in prayer do que indo a Deus em oração and pouring out your e trouble derramando os seus and problemas telling Him your e burdens falando para Deus aquele peso que você está and carregando receiving the comfort of the Holy e Spirit recebendo o consolo do Espírito Santo and the peace that passes e a understanding. paz que sobrepassa todo entendimento. God wants to hear about your problems. Deus quer ouvir os teus He problemas. wants you to pour out these abuses and betrayals and conflicts Ele to quer Him. que você derrama o abuso, a traição, o conflito para Ele. And if you will pour them out to Him, E se você derrama a Ele, then you will have peace in their place. então você vai ter paz no seu lugar. But the problem, many will say, O problema, muitos dizem, I don't know how to start. eu não sei como começar. I don't know how to express my Eu pain. não sei como explicar a minha dor. And God already knew that this would be a problem for us. E Deus já sabia que isso seria um problema. Some years ago, I used to wonder about the type of music some listen to. Alguns anos atrás eu me preocupava com o tipo de música que as pessoas escutavam. Strange music to me. Música muito estranha para mim. Bad noise. Muito barulho. Angry music. Música de raiva mesmo. Music like goth. I don't know how that translates or not. Música, aquele tipo que pessoas usam as caveiras, gótico. Emo. Isso? Pronto. Emo. Music. Emo is a style of music. É um outro tipo de música. Screamo. Um outro tipo de música. Hard rock. Rock. Rock pesado, isso. Obrigado, pastor. Rap. O rap. Rap eu sei. These styles of music often express a lot of anger, Esses estilos de música, eles mostram muita a raiva, lot of pain, muita dor and a lot of darkness. e muita escuridão. And they don't have any attraction to me. E não me atraem. But there are many people that are attracted to that type of music. Mas muitas pessoas são atraídas àquele tipo de música. And as I was studying what David said here, Enquanto eu estava estudando o que Davi disse I aqui, began to understand. eu comecei a entender. You see, music is an expression of the soul. A música é uma expressão da alma. And we are attracted to the type of music that expresses what we feel. E nós somos atraídos àquele estilo de música que expressa, que fala o que nós estamos sentindo. If we are sad, we want a sad song. Se nós estamos tristes, queremos uma música And triste. if we are happy, we want a happy song. Se estamos felizes, queremos uma música animada. And it only makes sense that if you're angry, you would want an angry song. E faz sentido que se você estiver com raiva, você queira música que expressa essa raiva. The interesting thing about the Bible A coisa interessante sobre a Bíblia is that it is filled with songs. é que ela está cheio de música. Every one of the Psalms is a song. Todo salmo aqui na palavra de Deus é uma música. The book of Song of Solomon, Os cantares de Salomão, Lamentations, Lamentações, these are entire books that were songs. são livros que por inteiro eram músicas. When Moses wrote a song, Quando Moisés escreveu uma música, Deborah wrote a song, a Débora escreveu uma música, many others in the Bible wrote songs. muitos outros na Bíblia escreveram músicas. And Moses even said E Moisés até disse that the children of Israel should sing the law. que o povo de Israel deveria cantar a lei. Music was God's idea. A música foi a ideia de Deus. And in the songs of the Bible, every range of emotion is expressed. Nos cânticos da Bíblia, todo tipo de emoção é expressado. In Psalms, we see David expressing his emotional pain. Em Salmos, nós vemos Davi expressando a sua dor emocional. But we also see him expressing great joy. Mas também vemos que ele está expressando alegria. We see him expressing frustration and anger. Vemos ele expressando a frustração, a ira. And we also see him expressing peace and contentment. E também vemos ele expressando a paz e o contentamento. This expression of emotion in Psalms Essa expressão de emocional nos Salmos
is a place where we can find identification. É um lugar que nós podemos nos identificar. We can go to the Psalms and to other passages in the Bible Podemos ir aos Salmos e a outras passagens na Bíblia and find places that identify with how we feel, e encontrar lugares que se identificam como nós estamos sentindo, regardless of what the emotion we feel is. independente de qual seja a emoção. There are even psalms that we call imprecatory. I have no idea how that translates. Tem umas músicas Wishing harm on que others. nós falamos que desejam mal aos outros. There are psalms where David literally wishes or prays Tem salmos de desejo ou de oração for God to kill the people that have hurt him. que Davi ora para aquela pessoa ser morta, para Deus matar a pessoa que And to maltratou ele, and to kill their wives para matar as suas esposas and their children e seus filhos, and to break down their e houses para destruir as suas and casas, cover them with manure. e para cobrir eles de esterco. All of those things are expressed in psalm. Tudo isso está expressado através de música. And we might see those things and think, why would God allow that to be in the Bible? Nós vemos algumas dessas coisas e pensamos, por que Deus permitiu essas coisas dentro da Bíblia? Surely this isn't a Christian attitude. Com certeza isso não é uma atitude cristã, né? But God knew that we would experience emotions like that. Deus sabia que nós iríamos sentir essas emoções. And God knew we would need to find a place to identify that. Deus sabia que nós precisaríamos identificar isso. Because everywhere the Bible expresses painful emotion, Porque toda vez que a Bíblia expressa a dor emocional, He also gives us a spiritual solution. Ele também nos dá uma solução espiritual. Just as He does in this psalm. Assim como Ele dá nesse salmo. If you've suffered abuse, Se você sofreu o abuso, betrayal, a traição, o conflito death, e a morte, like David had, como Davi, and you're filled with emotional pain, você está cheio de dor emocional. and you've been struggling with how to deal with it, Você está lutando em como lidar com isso. and you've tried to escape from it, Você tentou escapar, but that hasn't worked. mas não funcionou. The Bible tells us that you can take these pains to the Lord, A Bíblia diz que nós podemos levar essas dores a and Deus. that He will listen to you, Que Ele vai te and ouvir. that He wants you to come, Ele quer que você and venha. that He cares for you. E Ele se importa por você. He will sustain you. Ele vai te sustentar. He will heal you. Ele vai te curar. The Bible says A Bíblia diz that we have a high priest que nós temos um sumo sacerdote who is touched with the feelings of our que infirmities. sente as nossas fraquezas. Jesus experienced the same type of emotional pain. Jesus sentiu esse mesmo tipo de dor emocional. Jesus was abused. Jesus foi abusado. Jesus was betrayed. Jesus foi traído. Jesus experienced conflict. Jesus experienciou o conflito. Jesus experienced death. Jesus também experienciou a Not morte. just his own, but those of a close friend. Não só a sua própria, mas daqueles amigos And when próximos. we take our burdens to Jesus, Quando levamos os nossos pesos a Cristo, He knows what it's like to experience. Ele sabe o que é experienciar isso, a dor emocional com a qual nós lutamos. And He knows how to comfort our hearts. E Ele sabe como nos dar consolo. And He knows how to heal us E Ele sabe como nos curar, so that we can put the pain away, para que podemos afastar aquela dor, so that we can empty the reservoir, para que podemos esvaziar o tanque, so that we can have a life of peace. para que podemos ter uma vida de paz. Tomorrow night, Amanhã à noite, we're going to talk about how to stop the inflow of pain. nós vamos falar sobre como parar essas fontes de dor And how to put away the trauma of our past. e como afastar a trauma do passado. But I tell you tonight, Mas eu digo hoje à noite, you don't have to retain você não precisa segurar the pain of your heart. a dor do teu coração. You have an avenue Existe uma saída to be able to give it to God. para poder dar a Deus. Go to the scriptures. Vá à Escritura, Read the Psalms. lê os Salmos, Find where you
identify Encontre onde você se identifica and take that place to God e leva aquele salmo a Deus and say to Him, this is how I feel. e diz a Ele: é assim que eu me sinto. I didn't know how to express it, Eu não sabia como expressar, but this is what I feel. mas é isso que eu sinto. And God, I need you to take my pain, E Deus, eu preciso que o Senhor leve a minha dor. and I need you to heal me, Preciso que o Senhor me cura. and He will. E Ele vai te curar. Let's bow our heads. Vamos abaixar nossas cabeças. Oremos. Senhor, obrigado por mais uma vez aqui na Tua presença, ouvirmos a Tua palavra. Obrigado por esta mensagem e o que o Senhor tem falado aos nossos corações. Com certeza existem pessoas aqui nesta noite que estão sentindo essa trauma emocional, essa dor no coração, que foram abusados, traídos, têm conflito no coração, ou passaram por a morte de um amigo, de um parente, de alguém próximo a eles e precisam de Ti, ó Deus. Senhor, ajude cada uma dessas pessoas a encontrar a solução em Tua palavra e poder expressar essas emoções e levar a Ti essas dores. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graças a Deus. Neste momento, vamos dar a oportunidade para cada um orar ao seu Senhor. Não sei como o Senhor fala o seu coração hoje de noite, mas talvez vocês simplesmente precisem orar para o Senhor, me ajuda. O Senhor sabe os conflitos nossos. Aí, talvez vocês simplesmente precisem orar: Senhor, me ajuda para voltar amanhã, que hoje eu não te ouvi, que eu tenho necessidade. E eu quero aprender da palavra como eu posso resolver esse conflito, essa trama que existe na minha vida. Então, irmãos, vamos orar, mas vamos fazer uma apelo e dar oportunidade para a oração. Vamos ficar de pé, cantor.